Olá, olá, seja muito bem-vindo ao Forecast. Eu sou Flávio dos Anjos e nós vamos mergulhar no universo da educação corporativa. Se você está aqui pela primeira vez, eu te peço, não custa nada, deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, assine ali o nosso canal e também acione o sininho das notificações para que você esteja sempre por dentro de novos conteúdos e aquilo que a gente está trazendo de novidade para vocês. Combinado? O nosso assunto de hoje será a metodologia 70-20-10. Nós já fizemos um conteúdo, um episódio falando sobre essa metodologia, inclusive, para você entender melhor o que eu vou falar nessa segunda parte, precisa ir lá nesse outro conteúdo e assistir a parte 1. De toda maneira, vou fazer uma breve recapitulação aqui para você não ficar tão perdido, mas não deixe de ir nesse conteúdo anterior para você ficar ainda mais por dentro e entender um pouco mais, ok? A metodologia 70-20-10 ela tem como objetivo construir um processo de ensino e aprendizagem para quem está do outro lado, né, o colaborador, o aluno que seja, para que ele absorva melhor os conteúdos, as informações que estão sendo levadas a ele. Isso com base em uma pesquisa que justamente comprovou que as pessoas, principalmente os adultos, aprendem 70% de tudo na vida através da prática, 20% compartilhando e 10% em uma metodologia formal, sala de aula, vídeos, conteúdos, informações organizadas. Então, se a gente parar para analisar todo o nosso processo de MBA, pós-graduações, mestrados, doutorados, graduações, cursos técnicos, né, nós tivemos ali uma retenção de 10%. E o que realmente nós fomos desenvolvendo de habilidades e conhecimentos ao longo da nossa trajetória profissional foi compartilhando com outras pessoas e principalmente praticando. Bom, se você entender isso, se você compreender isso, já será um grande passo para você fazer uma reflexão. Como que ainda nós estamos apenas pensando em desenvolvimento em sua maioria, na maioria das ações, dentro de sala de aula ou agora através de ações online em plataformas LMS? Não é uma boa reflexão? Se a maioria das pessoas aprendem ou compartilhando ou praticando, nós precisamos então desenvolver ações que possam envolvê-los em processos educacionais que eles tenham que compartilhar o aprendizado realizado, o aprendizado conquistado, né, o que eles visualizaram em uma palestra, em um workshop, em um congresso, né? Isso só irá estimular mais a retenção do conhecimento e principalmente envolver ações práticas. E aqui começa uma primeira ressalva importante. Muitos treinamentos levam em consideração dinâmicas, levam em consideração atividades dentro da sala de aula ou durante ali a aula transmitida. Flávio, isso funciona? Funciona. Isso é importante? Com certeza. Traz resultados melhores? Traz. Mas não é sobre isso que nós estamos falando do 70. O 70, colocado dentro da metodologia, diz respeito à aplicação no ambiente de trabalho, na atividade que ele realiza no dia a dia. Porque é ali que ele precisa aplicar o conhecimento que foi, de certa forma, adquirido. Então, quando nós vamos planejar ações de capacitação que possa impactar no dia a dia, e nós podemos falar que todas elas são assim, nós já precisamos prever momentos em que esse colaborador, de forma estruturada, terá que demonstrar se ele conseguiu ou se ele está conseguindo aplicar isso no seu dia a dia. Flávio, como dá dicas aí de como que a gente pode fazer isso? Bom, algumas situações são importantes, vamos lá fazer alguns exemplos. Nós estamos falando de capacitações comportamentais, que diz respeito aos soft skills. Vamos pegar a avaliação de desempenho anterior desse colaborador. Nesse caso, teremos uma margem de avaliação que terá que ser maior, porque muitas vezes os ciclos de avaliações de desempenho são de 6 em 6 meses, às vezes até de 12 em 12 meses. Então a gente vai ter que avaliar ao longo desse tempo se esse colaborador está demonstrando aquela habilidade, aquele comportamento desejado, aquele comportamento necessário para a sua evolução. Quem pode fazer isso? Pessoal, é impossível aplicar a metodologia 70-20-10 sem envolver o gestor da área, sem envolver o gestor imediato do colaborador.
Porque você da área de RH, você da área de gestão de pessoas, da área de educação corporativa, pode até ter um business partner lá dentro da área, mas quem avalia o colaborador diariamente é o seu gestor. Em algumas organizações que exista a avaliação 360 graus, isso também pode ser utilizado para verificar se está havendo uma eficiência dentro do processo de treinamento e desenvolvimento daquele colaborador. Mas dentro da proposição da capacitação, já tem que prever essas ações. Que seja demonstrar domínio sobre determinada atividade, quando for algo de hard skills, né, que quando for situações de habilidades da função, domínio de sistemas, domínio de metodologias, domínio de ações, entregar atividades, entregar trabalhos, compartilhar com os colegas. Por exemplo, todas as vezes que ele for em uma palestra, em um curso, em um workshop, ele ter ali uma meta de compartilhamento. Então você vai criar uma cadeia como se fosse uma rede social. Olha, você fez uma capacitação, para exercer o 20, você tem que compartilhar com 3 pessoas de maneira estruturada e registrada. O que você está fazendo com isso, pessoal? Você está fazendo com que a pessoa absorva melhor o que ela está passando, o que ela vivenciou, e também disseminando conhecimento por toda a organização. Principalmente também maximizando os investimentos realizados. Se eu paguei para o colaborador A ir nesse momento que nós estamos gravando em 2021, não sei em que ano você está assistindo isso, mas nós estamos ainda vivendo um período de pandemia, nós estamos tendo eventos, situações que as pessoas estão se deslocando, mas isso vai voltar, fatalmente vai voltar. E também não apenas fisicamente, presencial, mas existem também os congressos que já estão acontecendo normalmente com grandes resultados online. Então você fez ali um investimento para um colaborador participar de um congresso online, de um congresso presencial, foram 3 dias, 4 dias, 2 dias de conteúdos, ele vai guardar 10% de tudo isso. Mas se você fizer com que ele compartilhe com outras pessoas de uma maneira estruturada, você já vai aumentar esse percentual para 30%. E se você depois fizer com que ele procure aplicar, então como que a gente pode fazer isso? Vai participar de um determinado congresso, por exemplo, da área de qualidade, que ele desenvolva um programa de qualidade ou um projeto de qualidade dentro da área de qualidade, com apoio da área de qualidade, que ele demonstre isso depois de 2, 3 meses para um grupo de pessoas, que ele compartilhe isso. O que você está fazendo? Você está fazendo com que o colaborador mergulhe no conhecimento que você está propondo a ele, que você propôs, que você investiu. E isso é muito importante. Agora, se você ainda tem aquela visão cartesiana, que a capacitação acontece dentro da sala de aula e que só verificar o conhecimento já vai trazer bons resultados, eu sinto te dizer, isso não vai funcionar mais. Ou a eficiência disso, ela será muito menor do que você criar uma estrutura que você proponha ações e etapas diferentes ao longo desse processo. Daí também a importância de não trazer uma enxurrada de capacitações, porque as pessoas também demandam um tempo para conseguir assimilar todas as informações. Mais importante ainda, né, dentro ainda desse modelo 70-20-10, que as pessoas tenham clareza de quais são as competências, os conhecimentos e as habilidades, né, quais são as atitudes também que ela precisa desenvolver. Dessa forma ela vai priorizar. Não adianta, né, a gente dar uma sobrecarga no cérebro. Isso não vai fazer com que a gente tenha uma melhor retenção. A gente precisa organizar o processo. Então, voltando a como aplicar a metodologia 70-20-10 nas minhas capacitações. Tenha clareza, junto aos seus consultores ou multiplicadores internos, que todo o trabalho de capacitação ele pode começar dentro da sala de aula, mas ele não vai terminar dentro da sala de aula. Ele pode começar fora, passar pela sala, mas ele terá que ir para dentro da área, ele terá que ter uma ação fora do ambiente de ensino, porque ele precisa praticar e colocar isso em ação para que a assimilação do conteúdo seja maior e ele assim possa dominar aquele conhecimento. Então todas as vezes, vamos dar um exemplo, eu estou montando uma capacitação para um novo software na minha empresa. Eu vou fazer uma transição de software, um RP, um sistema de gestão de estoque, seja como for. A empresa responsável vai fazer a capacitação dos colaboradores em sala ou de maneira individualizada. Ok, ótimo, mas isso será 10% da carga que precisa acontecer. Você já precisa prever ações
que esse colaborador depois ensine para outro. Mas Flávio, eu vou deixar com que esse outro tenha esse momento só com o colaborador? Não. O instrutor também vai dar orientação para ele, mas vamos criar um momento de compartilhamento onde eles vão falar entre eles quais foram as principais dúvidas que eles tiveram, como que eles sanaram essas dúvidas, o que eles entenderam do sistema, quais foram os melhores resultados que eles já preveem com esse novo software. Além disso, quais são as outras atividades que eu posso propor? Atividades de sprint, por exemplo. O que são as atividades de sprint? Tempos cronometrados para as atividades. Ele dá entrada em uma mercadoria no início com 7 minutos. Vamos propor uma meta para ele fazer isso em 3,5? E ele fazer a cronometragem, para que ele consiga fazer em 3,5, ele vai ter que praticar. E para ele conseguir chegar nesse resultado, ele vai ter que voltar lá em todo o conhecimento que ele foi vendo ao longo da capacitação, para que ele tenha então essa ação. Outra coisa que você pode fazer é dar ali atividades em grupo para que todos consigam realizar e um vai ajudando na prática do outro. Outra situação que você também pode fazer ainda, né? Eu tenho um pouco de dificuldade com relação a esses aspectos lá fora, né? Porque nem sempre eu tenho o suporte desse gestor. Crie um ambiente dentro da área de treinamento. É software, traz uma base de teste, coloca a pessoa para praticar. Mas não adianta, pessoal, praticar 30 segundos, 1 minuto. Isso não vai fazer com que a pessoa absorva. Ela precisa de tempo para poder absorver e assim esse conhecimento ser melhor assimilado e, consequentemente, aplicado no seu dia a dia. Então, a metodologia 70-20-10, ela diz respeito aos 70. É isso que você precisa começar a trazer para dentro da realidade de treinamento da sua empresa e fazer com que as pessoas visualizem cada vez mais essa ação. E lembrando que essa metodologia é uma metodologia para ensino de adultos, é uma metodologia andragógica. Então isso casa perfeitamente com o público que está dentro das organizações, que é o seu público aí do RH. Ok? Então espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco mais. Se ficou alguma dúvida, faça contato com a gente. Nós estamos aqui 100% disponíveis para vocês nas nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso LinkedIn. Se você ainda não nos segue no LinkedIn, você está perdendo. Nós temos artigos exclusivos que são colocados lá no LinkedIn, falando um pouquinho desse universo da educação corporativa e da área de treinamento como um todo. Também temos o nosso podcast lá no Spotify. Então, se você tem a oportunidade, não está sendo possível assistir aqui no YouTube, vai lá no Spotify que também vai estar disponível para você. Combinado? Um grande abraço para você, nos vemos em uma outra oportunidade. Até lá!